Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, muitas dúvidas para quem está com processo e para quem vai entrar com processo na justiça contra o INSS. Depois de sair a sentença, né, que ela for favorável a você, eu lembro que entrar na justiça não é garantia não, tá, pessoal? Vai depender aí você ter uma sentença favorável muito do que você apresentar. Tem gente que acha que é simplesmente entrega na mão do advogado, abre o processo e oba, vamos só aguardar para receber. Não funciona assim, tá? É necessário a apresentação do documento, é necessário acompanhamento, é necessário atender convocações. Quando a pessoa entra com uma ação judicial contra o INSS, a ansiedade também é que quando vai receber finalmente os valores da sentença, atrasado, o benefício. Esse momento é aguardado com muita expectativa, pois geralmente se trata de um benefício que já deveria estar sendo pago, essa é que é a verdade, e é até compreensível. Primeiro é importante entender que a sentença judicial ela não significa pagamento imediato. Após a decisão do juiz, ainda ocorrem recursos por parte do INSS, ou até mesmo a pessoa que moveu a ação. Tá? Caso não esteja satisfeita com o resultado, ou tenha um resultado desfavorável, porque não é só o INSS que perde, tá? O segurado também. Esses recursos, eles prolongam um pouco mais ainda o processo, até se tornar uma decisão definitiva transitada em julgada, tá? O transitar em julgada é o momento em que não cabe mais recurso, esse é o momento tão esperado, tá? A partir daí o processo vai entrar numa nova fase, a fase de execução. É nessa etapa que os cálculos são feitos para definir exatamente o valor pago para o beneficiário, e esses cálculos, eles podem envolver parcelas atrasadas, correção monetária, juros de mora, o que exige atenção para que o pagamento seja feito corretamente. Após a homologação dos cálculos, o juiz expede uma requisição, tá, de pagamento. Dependendo do valor, a requisição pode ser feita tanto em RPVs, que é a requisição de pequenos valores, ou precatório. No caso de RPVs, o limite atualmente é até 60 salários mínimos, tá? É a modalidade mais rápida para ser pago o prazo mais ou menos de 60 dias, só que tem esse limite, até 60 salários mínimos. Quando ultrapassa esse limite, o pagamento é feito por meio de precatório. Nesse caso, o prazo é bem maior. Os precatórios são incluídos em orçamento anual da União, né? E os pagamentos podem levar 2 anos ou até mais, dependendo da data da expedição, tá? Portanto, é possível dizer que a sentença é apenas um passo importante, mas não é o final do processo. O tempo para receber valores depende de diversos fatores, incluindo fase recursal, tipo de requisição, agilidade do próprio judiciário. Tá? Muitos segurados se surpreendem ao descobrir que mesmo após ganhar a ação, ainda é preciso aguardar um pouco mais, né? Essa espera, no entanto, é natural, porque um processo judicial tem burocracia, né, que não serve para garantir muita coisa, mas é uma maneira que é feita aqui no Brasil. Tudo tem problema, às vezes você não consegue alguma coisa por causa de falta de um carimbo. Tá? Outro ponto é nos casos que o INSS pode recorrer até instâncias superiores, o que vai prolongar ainda mais a ação, vai demorar mais ainda. E eu sempre falo, né, é sacanagem, né? É por sacanagem. Não está satisfeito de já negar o benefício para o segurado lá quando ele fez o pedido, ou então aquele que está recebendo o benefício é convocado para uma perícia e recebe uma alta injusta. Isso não é satisfatório. Esse segurado ele entra na justiça para reverter, se fazer valer os seus direitos, mas o INSS mesmo assim não dá moleza. Tanto é que eu falo, né? Quem recebe benefício do INSS não tem sossego. Seja ele você recebendo, seja ele você fazendo o primeiro pedido, você solicitando um prolongamento, você entrando na justiça, não tem sossego, pessoal. Tá? Nesse caso, um advogado ele tem também um papel essencial, porque ele é responsável aí por conferir cálculos, protocolar pedidos, acompanhar a movimentação. Tá? E é aquilo, muita gente fala, mas tem que pagar o advogado. Ué, a profissão dele, ninguém trabalha de graça, né? Não existe almoço grátis, pessoal. E essa expectativa de recebimento é natural, mas eu já vou dar uma dica, não fica vivendo em torno disso. Tá? Não adianta você ficar pensando o dia inteiro, nossa, quando sai o dinheiro, porque parece que não passa. Tenta desviar o pensamento, desviar o foco, leva a sua vida para normalmente, que
Porque é um sofrimento, é um estresse que acaba até piorando o seu problema de saúde. Ah, mas é difícil conseguir isso. Eu sei que é difícil. Vocês acham também que eu não tenho os meus capetinhas e os diabinhos falando 24 horas na minha orelha? E eu tento de alguma forma, sabe? Mas tem hora que eu não consigo. É natural. Mas a gente tem que estar consciente. As coisas têm que acontecer na hora que elas devem acontecer, pessoal. Se tivesse na mão da gente decidir, né? Quando as coisas iriam acontecer, tudo seria tão... Mas também eu vou falar uma coisa. Já pensou você falar, bom, amanhã eu quero tal coisa e amanhã está na tua mão. Depois de amanhã, a minha vida vai ser assim e a sua vida... Que graça teria, né? Não é verdade? Que graça teria? Não é? Tanto é que, ó, a gente fala tanto de dinheiro, de bens materiais, de ter uma vida, bilhões lá no banco. Vocês já perceberam a quantidade de pessoas que têm bilhões na conta e são infelizes? E são pessoas que é assim, bom, amanhã eu vou acordar, vou pegar um jatinho, vou lá para a Europa, vou tomar um café lá não sei aonde, vou lá para as ilhas gregas, semana que vem eu vou fazer um cruzeiro, no outro mês eu vou fazer... E essas pessoas não são felizes, vocês já viram isso? Muitas vezes não são felizes com a própria saúde, porque a saúde não tem dinheiro que compra. Relacionamento, às vezes são pessoas solitárias, mesmo com bilhões na conta, são pessoas solitárias, são pessoas desprezadas, pessoas odiadas. Eu sei lá, eu posso até estar errado no meu pensamento, mas a vida ia perder a graça um pouco, né? Acordar de manhã e você já falar, como é que eu vou pagar aquela conta hoje? E aí tem... Ah, mas aí não é fácil ficar aguentando o cobrador. Não é, mas faz parte. Já ouviu falar que a gente só aprende na dificuldade? É verdade. A gente, enquanto as coisas estão maneiras, de boa, não acontece nada de errado, nós não vamos ficar sempre acomodados. A hora que surge o problema, pronto. Aí ou você põe a cachola para funcionar e levanta a bunda do sofá, ou então o problema te engole. E é a hora que você se fortalece, é a hora que você aprende, é a hora que você segue em frente. Isso eu estou falando principalmente para você, amiga e amiga, tá? Que tem momentos que eu sei que deve ser tanta dificuldade pelo que você está passando e você tem vontade de desistir. Mas às vezes, o que aos nossos olhos parece um fim, é um novo começo. Tá? Às vezes eu sei que é ruim, que é uma situação difícil, mas isso alavanca a vida da gente, faz com que a gente caminhe. Né? Muitas vezes uma doença, um problema acontece nas nossas vidas para chamar a atenção para algo que nós estamos teimando em fazer ou que ainda nós não percebemos, né? Que é importante. É o que eu falo. Né? O cara que tem lá bilhões, ele fica desesperado se alguém vai roubar um real dele. Mas ele não se preocupa com a saúde. E quando vai descobrir, está com um problema gravíssimo. E os milhões já não servem mais para nada. E aí? Né? Vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Olha o Faustão. Já passou por 4 transplantes em 2 anos. Está cheio de gente na fila de transplantes que estão reclamando, e com razão, aguardando já na fila 8, 10, 12 anos, 15 anos. O Faustão arrumou em 2 anos 4 transplantes. Fígado, coração, pâncreas, rim. Coisa que... Aí falam que a fila não é igual para todo mundo. Aqui, ó, que é igual para todo mundo. Mas vamos colocar. Faustão tinha um salário de 3 milhões por mês. No seu auge na Globo. Sabe o que é isso? Eu não estou falando por ano, eu estou falando por mês. Que ele ganhava o salário dele, mas só que o tanto de propagandas, de marca que tinha no horário dele, ele ganha em cima de tudo isso. Ele chegava a ter 3 milhões ou mais por mês. Olha hoje a situação do cara. É um cara que tem bilhões de reais, é um infeliz. Está aí lutando com a vida para morrer. Está aí lutando. E o dinheiro dele, e faz transplante, pode até ter comprado coração, rim, não resolveu nada. Resolveu nada. E aí? Então é o que eu falo, né? Muitas vezes a gente dá importância para as coisas que não têm valor, né? E o que tem valor na nossa vida? A nossa saúde, a nossa família, né? São coisas muito importantes. A nossa conduta, as nossas virtudes.
Então, muitas vezes, o que aos nossos olhos pode ser algo terrível, é algo que vai nos fazer, depois, né, da tempestade, vai nos fazer caminhar, ter um entendimento melhor, enxergar a vida de uma maneira melhor. Eu quero que vocês sempre se lembrem, independente de conteúdo de INSS ou não, que eu sempre torço, vocês estão sempre nas minhas preces, nas minhas orações, para que tudo dê certo na vida de vocês. Por isso que eu sempre falo no final do vídeo, tudo que eu desejo para mim e para minha família, lhes desejo em dobro. Saúde, paz, esperança, prosperidade, alegria, felicidade, tudo que for de bom, tá bom? Vou terminando o vídeo deixando um forte abraço a todos. Até mais.